Rasta! Esse é o canal Barrucho, seja bem-vindo. Eu sou Veloso e vou falar do fiasco do Enderson Moreira e Eduardo Freeland com o Bahia, Rasta. Nesta reta final, onde a gente deveria estar mais concentrado, onde a gente deveria estar aproveitando os jogos fora de casa para poder se consagrar nessa Série B, nós estamos vendo jogo após jogo, escalações bizarras, malucas, loucas, que mostra o quão o senhor Enderson Moreira está sendo incompetente à frente do Bahia. E de contrapartida, o senhor Eduardo Freeland está atestando essa incompetência. Eu falo isso porque por muito menos, o Guto Ferreira foi demitido. O argumento que foi dado para a demissão do Guto Ferreira poderia ser facilmente aplicado para a demissão do Enderson Moreira e não está sendo aplicado. Isso mostra uma incoerência costumeira dessa diretoria. Uma incoerência costumeira que demitiu o Guto no G4, tendo o mesmo desempenho do senhor Enderson Moreira. E se a gente for analisar, o Enderson Moreira ainda está fazendo pior do que o Guto Ferreira fazia. Porque não é possível a gente ficar 6 jogos, são 18 pontos disputados fora de casa, onde o Bahia conquistou apenas 2 pontos. 18 pontos, a gente ganhou 2 pontos. Nós fizemos um único gol em 6 jogos. Um único gol em 6 jogos fora de casa. O Bahia tem 2 partidas seguidas que não consegue dar um chute na direção do gol, contra o Criciúma e contra o Sport. E a gente vai manter este cidadão como técnico do Bahia. O Bahia vai ficar agora 12 dias aí sem jogar. Dava tempo suficiente para a gente buscar outro técnico. E não é essa, né? Essa história de dizer, nós vamos buscar outro técnico, quem é que vai vir? Aproveita o português que está aí no clube. Pega o português aí que está aí no clube, que estava de Bruno Lopes, se eu não me engano. Acho que é o Bruno Lopes o nome dele. Bota ele para ser interino, enquanto essa Série B vigora, são 8 jogos ainda da Série B para o Bahia, não dá tempo de vir técnico nenhum, bota o português para treinar e manda Enderson Moreira embora. E de quebra, Freeland junto, porque a culpa do Bahia hoje não ter um lateral esquerdo e ter que jogar com lateral esquerdo improvisado é do Eduardo Freeland. Todo mundo sabia que nós teríamos a necessidade de contratar laterais esquerdo e lateral direito. Nós não contratamos lateral esquerdo e trouxe um lateral direito que até agora não tem mostrado justificativa para que veio. Não tem mostrado. Nós jogamos ontem com as 2 alas do campo totalmente fracas. A lateral esquerda é muito pior. Então isso já é subsídio suficiente para você decidir a saída do Eduardo Freeland. Em contrapartida, você tem um técnico, Enderson Moreira, que vem fazendo loucuras com as escalações do Bahia. Loucuras! Totalmente perdido. É mais uma escalação onde ninguém entendeu aqueles 3 atacantes que não vinham bem. O que é que Igor Torres fez até agora para poder justificar ele colocar o Igor Torres agora? Um golzinho cagado? Roda Gega, se não me engano, também só tem um golzinho contra o Brusque. Não fez nada até então, e aí ele vem com Raí. O que é que o Raí tem mostrado de futebol para poder estar jogando nesse time como titular? Então o Bahia veio com 3 alterações no ataque, e a justificativa que ele deu foi desgaste do jogo do Criciúma. Tudo bem, o jogo do Criciúma foi quinta-feira, mas nós estamos numa reta final de uma Série B, onde essas questões de cansaço, essas questões fora, extra-campo, não devem existir. Os jogadores entendem que nós vamos entrar agora numa maratona. É uma entrega de um projeto. É um projeto que se iniciou na primeira temporada e que está chegando na fase final. Todo sacrifício agora tem que ser válido. Os caras têm que jogar como se tivesse 4 pulmões. Não é admissível a gente estar fazendo. Rodízio de equipe na reta final do campeonato. Não é admissível. Isso mostra que o Enderson Moreira está querendo engabelar a gente. Está querendo chamar a gente de otário. Está querendo chamar o torcedor do Bahia de otário. Falar que as trocas que ele fez
foram por conta dos desgastes do jogo do Criciúma de quinta-feira. Não foram, Rasta, não foi. Isso é muito fácil saber que não foi. E olha só, Guilherme Belintani está sendo conivente com isso. Porque se o Enderson Moreira não é demitido porque é amiguinho do Eduardo Freeland, o Guilherme Belintani tem que intervir nesse meio aí e mandar os dois embora. Dizer, ou você manda o Enderson Moreira embora pelos mesmos critérios que você usou com o Guto Ferreira, com os mesmos, porque se você coloca na balança, o Enderson ainda está abaixo do Guto Ferreira, ou você também vai junto. Simples assim. Ele tem a chave do departamento, o Eduardo Freeland tem a chave do departamento de futebol e o Guilherme Belintani tem a chave do clube como um todo. Então, se ele está percebendo que o Eduardo Freeland não está agindo com o Enderson Moreira porque são amiguinhos, porque são uma boy band, vai embora os dois, cai fora os dois e deixa o Bruno Lopes, o português, como interino até o final do campeonato. Eu tenho certeza que os jogos dentro de casa são suficientes para o Bahia subir para a Série A. Não precisamos dos jogos fora de casa. Mas era para a gente, em 6 jogos, Rasta, pelo menos ter vencido uns 2. Não aconteceu por incompetência do nosso elenco, pela incompetência do nosso treinador e pela fragilidade do nosso elenco provocada pelo diretor de futebol do Bahia, Eduardo Freeland. Então, são os dois responsáveis por esse fiasco fora de casa, de você ter 6 jogos sem vencer, 18 pontos disputados e só ter conseguido 2, ter perdido de forma melancólica os jogos contra a Ponte Preta, o Sampaio Corrêa e agora contra o Sport, toma 1-0, tomando gol nas costas de um lateral esquerdo improvisado, com o lateral esquerdo de ofício no banco, queimando o lateral esquerdo, tornando o lateral esquerdo provavelmente totalmente desmotivado. Será um dos atletas que provavelmente vai pedir para sair já do Bahia, porque não está sendo utilizado, porque o senhor Enderson Moreira prefere utilizar um volante como lateral esquerdo, prefere às vezes utilizar um atacante como lateral esquerdo e deixar o lateral esquerdo de ofício no banco. O cara falhou 2 jogos, beleza, falhou, mas Danilo também já falhou várias vezes no gol. Danilo foi afastado. O Davó já falhou várias vezes na frente do gol. Davó já foi afastado nesse jogo, porque o senhor Enderson Moreira falou que o time estava cansadinho. Então, por que não voltar com o Luiz Henrique na esquerda? O Marcinho também já provocou vários erros também na lateral direita. Foi afastado? Então, Rasta, nós estamos com um louco como treinador, precisa sair da camisa de força. Eu esperava que ele já fosse demitido hoje, e eu acho que não foi, porque é amiguinho do Eduardo Freeland, e o Guilherme Belintani está sendo conivente com essa parceria Eduardo Freeland e o Enderson Moreira. Bahia é que vai pagar por isso. O Sport, se a gente conseguisse pelo menos um empate, Rasta, ou até um triunfo, que era possível, a gente mesmo com o time capenga, ruim, a gente teve chances com o Roda Giga, que continua mal, a gente teve chances com o Raí, que se posicionou numa situação de impedimento, não soube ler o jogo, não soube fazer a leitura do lance e se colocou em situação de impedimento, senão seria o gol do Roda Giga naquele rebote. Não tivemos sequer tranquilidade com os chutes do Jacaré no segundo tempo. Então, nós estamos com um time totalmente atabalhoado, que vai jogar daqui a 11 dias contra o Operário, sem o meio de campo que a gente considera o meio do campo que mais tem ajudado o Bahia aí nesse fraco elenco do Enderson Moreira, nesse fraco esquema tático do Enderson Moreira, que é o Danielzinho, que tomou o 3º amarelo. A gente lembra que foi o Danielzinho que deu o passe para o Raí, que poderia ter gerado aquele gol se ele não se colocasse em situação de impedimento. Então nós não teremos o Danielzinho, é uma perda significativa para um elenco que já está
já está todo desacreditado. A gente vê o Klaus falhando em lances simples, lances bestas, lances que jogador da base não deve estar fazendo esses erros. A gente está vendo o nosso goleiro falhando, não passa confiança. Todos os escanteios da gente é um Deus nos acuda, e isso tudo provocado por quem? Por Eduardo Freeland e pelo Wenderson Moreira. Então, Rasta, não dá para aceitar a continuidade desses dois cidadãos. Não dá para aceitar a continuidade desses dois cidadãos no Bahia, nessa reta final. O cara vem do primeiro tempo todo, o Sport forçando o nosso lateral esquerdo improvisado, o Rezende, e no segundo tempo o cara não fez nenhuma modificação, não fez nada. E para variar, quando ele fez as modificações aos 17 minutos, aos 20, o Bahia toma gol. Para variar. Então, é um sinal muito claro de que o senhor Wenderson Moreira não está conseguindo fazer a leitura do jogo, e isso já venho falando há algumas rodadas, que ele não sabe fazer leitura do jogo, não está sabendo fazer, e nós estamos pagando por isso. 6 jogos, 18 pontos, 2 conquistados, nenhum triunfo, 2 jogos seguidos, o Bahia não consegue chutar uma bola ao gol. Bora Bahia, bora Barrucos, Deus o fui.